Para quem não conhece, a gente tem um programa, é o Futebol em Rede. Esse programa aparece na internet. A gente trabalha na AltV, que é a TV da internet, é a primeira TV da internet que existe no Brasil. Além disso, a gente também está no Facebook. Eu tenho a nossa página no Facebook, temos o nosso site, que é organizado pelo Batep Caritations Inc., ele que fez o site. Vocês, por favor, quando tiverem uma oportunidade, acessem o site www.futebolemrede.com.br. A história, rapidamente, que eu tenho eu trouxe aqui um pequeno improviso para falar para vocês, 2 páginas, mas eu prometo que não vou demorar muito. Só para contar um pouquinho da história, somos um bando de amigos, não de loucos, né? Então a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Nós somos do tempo que o Carão, ele tinha cabelo, eu também tinha, hoje só restou um tufo, né? Até o Wilsinho, naquela época, tinha Black Power, né, Wilsinho? Agora não, a gente perde cabelo, mas a gente adquire experiência. E assim surgiu o Futebol em Rede. O que a gente vai fazer hoje é um piloto. Piloto, para quem não sabe, é uma experiência sobre uma parte do programa. E essa parte do programa vai se chamar Lendas em Campo, em que alguns personagens históricos do futebol serão convidados para a gente, e a gente vai exibir isso em empresas, e também vai exibir isso no site e no programa. E a gente teve cuidado de convidar uma pessoa especial para o primeiro programa, que seria para o piloto. A gente fez uma longa pesquisa a respeito do assunto, aí chegamos à conclusão que seria bom começar com o Corinthians, né? Por causa do público, muita gente gosta do Corinthians. Mais ou menos também, e aí fomos pesquisar quem, na história do Corinthians, tem uma representatividade muito grande. Aí o Quartarolo, que é daquela época... Pera, na verdade ele queria trazer o Sócrates. Morreu. Aí não dava. Tentamos... Um abraço, Sócrates. Tá tentamos, bem. Mas nenhuma mesa branca quis liberar. Não. Aí um amigo nosso que queria fazer, né? Teve um que deu essa ideia. Aí fizemos uma ampla pesquisa e chegamos, como o Quartarolo era daquela época, 1977, aí chegamos à história do Corinthians no título de 1977, que é o título mais importante da história do Corinthians. Um cara chamado Miguel Batalha, em 1910, inventou que o Corinthians seria um time popular, que o povo iria tomar conta do Corinthians. Foi uma palavra profética, e isso acabou acontecendo. E o Corinthians viveu, ao longo de toda a sua história, fases incríveis. Uma delas que foi o período em que ficou sem títulos. Ficou 22 anos, 8 meses e alguns dias. O Basílio conhece bem essa história. Teve, ao longo desse período, a invasão de 76 no Maracanã. O Basílio também conhece essa história. E, ao longo de toda essa história, o Corinthians cresceu mais do que se esperava. Muita gente achava que o Corinthians, porque não ganhava nada, ia ficar uma portuguesa. O Basílio jogou na portuguesa, não é? O Wilsinho foi campeão lá. Foi campeão. Os dois. E aí o que aconteceu? O Corinthians cresceu, hoje todo mundo sabe quem é o Corinthians, todo mundo sabe boa parte dessa história. Mas tudo isso, essa grande paixão que o Corinthians representa, tem um motivo especial, que foi o título no dia 13 de outubro de 1977, numa noite no Morumbi, lotado. Eu, que não sou corintiano, a maioria sabe aqui que eu não sou, estive no Morumbi aquele dia, não vi o gol, porque eu era pequenininho, não era como o Quartarolo, que já tinha uma certa idade, eu era pequenininho, eu não alcançava, eu só vi o cara levantar o braço, junto à linha de escanteio, e aí que eu me toquei que quem fez o gol foi ele. Então, por favor, eu gostaria que a presença do seu Basílio, que representa... Ele é o responsável maior por essa história, pelo gol. Para quem não sabe, o Basílio, na verdade, começou no São Paulo, em 1965. Aí foi para a Portuguesa, ficou na Portuguesa um tempo, ninguém conseguia explicar porquê, mas foi campeão na Portuguesa. E depois foi parar no Corinthians, uma negociação maluca. Ele acabou optando por ficar no Corinthians ao invés de renovar contrato com a Portuguesa. Estou certo? Não, eu tinha sido vendido para o Santos. Tinha sido vendido para o Santos. Azar do Santos. Mas aí você esqueceu o Santos. Ele foi indicado pelo Rivelino no Corinthians. 2 vezes, tá? E foi substituir. Foi substituir.
Boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigado pela presença aí, obrigado pelo convite, né, Seródio, Quartarolo, ao qual eu tenho o privilégio de trabalhar com essa praga aqui todo domingo. Foram 26 anos trabalhando com ele. 26? Pô, eu já estou quase 6 meses, já estou quase ficando careca de uma vez. Quando a gente está junto aí nessa briga. Há muitos anos. É o relacionamento que a gente tem, não só profissional, mas fora do campo também, compartilhando em vários eventos. E eu até agradeço muito ao Quartarolo quando ele me convida e jamais deixaria de vir aqui e estar presente nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Quando eu comecei a trabalhar no Corinthians, a primeira pessoa que veio conversar comigo, adivinha quem foi? Basílio, é o dono do time. É o dono do time. Aliás, você que vai ler tudo isso aí? Não, é o improviso Eu escrito. não vou fazer esse povo ouvir tudo isso. Gente, isso aqui, quando acontece no rádio, a gente fala que é o eco da audiência, né? Porque tá dando mais um pouquinho. Para você mais vir lá. um pouquinho mais para cá. Quer falar fora? Ó, eu fiquei em pé porque eu estava sentado aqui, vai parecer que eu tô com um problema de joelho, mas eu tô, né? Porque como eu costumo falar com o Basílio, depois de uma certa idade, se acordar sem dor é porque morreu, né? Então, né? Tá doendo aí, Basílio? Não, eu não. Tem uma dorzinha hoje? Não, porque eu já fiz a cirurgia, né? Fiz o quadril já. Aliás, em 8 meses, né? Fui fazer o quadril, tive que fazer o coração. Aí fui fazer de novo o quadril, tive que fazer o rim. Agora não, agora já fiz o quadril, agora zerou. É bom me avisar, porque eu ia fazer uma cirurgia, eu não vou fazer mais. Exatamente. É verdade que uma vez você foi picado por uma aranha? Fui. Aliás, cadê a marca da aranha na mão? Aqui eu tenho no braço ainda a marca da aranha, porque nós fomos fazer um teste no Olímpia do Paraguai. Eu, Chicão e o Edu Jonas. E tava muito... Chicão volante? O Chicão volante. É bravo, hein? Nossa, aí chegamos lá, um calor, gente, que... Vou falar para você que a gente tinha condição da gente ficar lá. A gente mais bebia cerveja do que praticamente treinava, né? Era só um coletivo que eles davam. E aí, num dos treinos, terminou e eu fiquei deitado. Aí eu vi que tomei uma picada aqui, mas tudo bem. Fui lá, tomei banho, mas cheguei no hotel suando e não estava me sentindo bem. Aí os meninos falaram para mim que naquele campo tinha muita aranha, né? E eu acabei sendo picado por essa aranha. Passei mal, fui medicado na madrugada, mas eu pensei que quase estava partindo, porque, olha, o ano eu não posso precisar para você, mas eu sei que, olha, nós 3 fomos e depois, no fim, acabei vindo até na frente. Eles ficaram lá ainda para fazer teste. E ainda falei pro Edu, do jeito que tá, não tem condição, pô, porque a mesa que tava assim na hora do almoço ou na hora da janta, então era pior. Era cerveja, era só pizza. Só cerveja para tudo quanto é lado. Eu falei, ó, aí não tem condição da gente ficar aqui, porque ó, o diretor tá vindo aí, tá vendo esse tipo de atitude, né? Eu acho que não vai ficar muito bem. Não, mas tá muito quente. E acabou todo mundo vindo embora para São Paulo e ninguém ficou lá. Azar deles, né? Agora você pode ler seu alfarrábio aí. Eu não, você está pensando no filme. Eu trouxe só para... Você já matou a história da aranha, que eu queria deixar para o final, mas tudo bem. É nosso Isso Spider-Man. acontece. É nosso Spider-Man. Basílio, muita gente não sabe, mas você foi campeão com a Portuguesa. A extinta Portuguesa. Eu sei, dividiu com o meu Santos. Aliás, é um título de 1973, para quem não lembra, o árbitro daquela partida, o Armando Marques, errou na conta dos pênaltis, e aí o título foi dividido entre Santos e Portuguesa. Ele só esqueceu que era o Pelé. Você sabe por que ele errou, né? Hã? Você sabe por que ele errou, né? Por que ele errou? Ele esqueceu de pintar as unhas lá, pintou só algumas. É complicado. Como é ser campeão com o erro do árbitro? Normal, né? Ser campeão. Da mesma forma, eu vou vibrar, vou curtir, porque o prêmio nós recebemos. Entre nós, houve influência externa naquele jogo? Não para com isso. Naquela geração, nada disso existia. O que houve foi um erro. Eu não acredito nem em cima do Armando Marques. Eu ponho mais nas costas do Pelé. Porque quando o Santos teve a vantagem de ter 2 pênaltis a favor, ainda faltavam mais 2 a ser cobrados, né? O primeiro eles perderam
E nós, graças ao rapaz que ali está, o seu Wilson de Oliveira Rissa, chutou na trave. Aí o Pelé pegou a bola e saiu pulando, saiu vibrando. E nisso o Armando Marques fez aquele sinal, né, que já tinha terminado, só que o Otto Glória, com as quilometragens que ele tinha da bola, ele foi e falou, é erro de direito, é erro de direito. Encontrou com os diretores e digo mais, o único que foi no vestiário fui eu, o único otário que desceu as escadas e foi lá, porque eu falei, pô, eu vi que não tinha ninguém, né? Mas eu falei, eu vou pegar minha bolsa que está lá, minhas coisas. Ele falou, não, sai. Aí nisso eu encontro com o Armando Marques falando, vamos voltar. Só que eu não tinha chuteira, não tinha meia, eu só estava de calção, nem camisa eu tinha. Aí eu falei, se você me arrumar todo o material, eu volto, porque eu era um dos batedores do pênalti, pelo lado da Portuguesa. Aí, não, tem que voltar. Porque todos os jogadores saíram de campo direto para o ônibus, entendeu? Foram todos praticamente direto para o ônibus. E aí, quando nós ouvimos que tinha dividido o título, nós estávamos dentro do ônibus. Aí foi uma festa só, né? Teve bicho? Teve, recebeu meio um bicho ou bicho inteiro? Não, integral, pô, que é isso. De qualquer forma, eu vou dizer uma coisa para você. Nós, jogadores, não queríamos que tivesse essa divisão. Porque nós queríamos que tivesse outro jogo. Porque o momento que a Portuguesa estava atravessando era muito bom. Tinha sido campeão... qual é o torneio? O torneio paulista, né? Teve alguns torneios que a Portuguesa foi campeã. E decidiu uma contra o Palmeiras, também foi. Então... Afinal de contas, você foi quem errou o pênalti. Você tem que estar aqui. Chutou na trave. O Badeco fala com ele até hoje. Eu nunca vi chutar um pênalti fora e a gente ganhar bicho, mano. Aliás, o Basílio apareceu na frente do Armando Marques só de calção, né? Correu sério risco. Não, a verdade é que o Armando Marques era homossexual, né? E na época não era como hoje. Você que tá falando. Não, todo mundo sabe. Eu não sabia disso, levei um susto agora. E tem uma história que ele conta que num jogo Palmeiras e Cruzeiro, você já ouviu essa história? Já do Raul? Do Parque Antártica. O Raul era o goleiro do Cruzeiro, um goleiro extraordinário, mas era chamado um homem muito bonito, aquela coisa toda, Raul, 1,90 m. Era o Vanderlei. Exatamente. Aí quando houve um cruzamento na área, o Raul foi e agarrou o César Maluco e fez um pênalti. E o Armando Marques, do lado da trave, não deu o pênalti. Falou, em frente. Segue. Tá vendo como você sabe? Aí, você sabe. Aí chegou, depois de um tempão, no aeroporto da vida, o Raul chegou e falou, Armando Marques, tudo bem. Olha, eu vi que você viu que eu fiz o pênalti. Por que você não deu o pênalti? Falei assim, você acha que ia dar um pênalti para aquele horroroso do César? Você é um homem lindo, maravilhoso. Então ele misturava as coisas de vez em quando. O Pelé reclamava muito disso também, né? Você bateu um pênalti na trave? Primeiro, deixa eu só explicar. Quem não lembra, quem torce para a Portuguesa deve lembrar. Corinthians também, jogou no Corinthians Corinthians também. Mas o Wilsinho, na época, quando era bem pequenininho, ele viu. O Wilsinho, quando era bem pequenininho, tinha um Black Power enorme. Foi junto com o meu cabelo. Black Power não. Black Power é a raça negra que usava o Black Power. Ele era cabeludo mesmo. Era um negócio esquisito. Que era a Força Negra. Foi, inclusive, um movimento muito importante. E é um jogador pra lá de habilidoso. Como é que você conseguiu perder um pênalti? Bom, primeiro, boa noite a todos. A gente sabe que aqui a maioria, talvez não, acho que a maioria aqui nem tinha nascido nessa época, que nós somos bem, como disse nosso amigo, nós somos bem. Na verdade, só o Quarterola era não! Mas é verdade. E hoje estou aqui com o Basílio, que nós nos conhecemos em 68, cada um de um lugar, e acabamos virando parente. Hoje nós somos compadre e estamos nessa jornada há mais de 40 anos. E a gente está sempre acompanhando. Só que o pessoal não conta a história direita. Quando houve a decisão Portuguesa e Santos, Portuguesa só tinha uma chance. E eu explico isso e vou repetir outra vez. Pensei bem antes de chutar, falei, se eu fizer o gol, o Santos é campeão sozinho. O que eu vou fazer? Vou chutar na trave.
foi o que aconteceu. Chutei na trave, o Armando Marques encerrou e nós acabamos sendo campeões. Lógico que ninguém acredita nisso, mas é a verdade. Que cara de pau. É um estrategista. Mas nem o Otto Glória sabia disso, mas Nem tudo Otto bem. Glória. Otto Glória foi um técnico excepcional, né? Foi. Ele conseguiu, né, fazer um time que a Portuguesa teve bons momentos pelo seu trabalho, né? E com detalhe, né, pela larga experiência que ele teve em Portugal, não só pela seleção, mas os clubes que ele lá passou, nós tivemos o privilégio de tê-lo com nós e ele montou uma equipe que, olha, dava prazer, a gente tem uma lembrança muito boa, positiva, sobre o trabalho. Inclusive, ele falava, né, como é que eu posso ganhar campeonato? Eu tenho que ter uns ovos para fazer o omelete, e eu não tenho ovos, né? Mas ele, aos poucos, quietinho, dessa forma dele ser, que ele levava para vocês da imprensa, e o nosso time foi passando de fase em fase, e até que nós chegamos praticamente a essa decisão com o Santos. Eu tenho uma pergunta para o Elcinho, porque nos bastidores surgiu aquela história que o técnico era besta ou bestial. O Otto Glória era besta ou bestial? Otto Glória foi o melhor treinador que eu trabalhei. Hoje, a gente fala, antigamente era treinador, hoje é técnico, né? E professor, né? Professor não tem, manager. Professor não tem nada. A maioria das vezes não tem nem o primário, mas tudo bem. Então, de todos que nós trabalhamos, para mim foi o Otto Glória, estrategista, mudava a maneira do time jogar, trocava os jogadores, ninguém saía chutando copo, cadeira, tal, porque sabia que já no intervalo ele falava, se não estiver dando certo, vamos mudar, vamos tirar, vai sair fulano, entrar ciclano, para a gente ganhar o jogo. E realmente aconteceu isso. E depois dele, um que eu achei assim, mais enigmático até hoje, foi o Oswaldo Brandão, né? Ninguém conviveu com o João Avelino com os balde no vestiário, conviveu? Claro. É verdade que tem uma história que conta na Portuguesa que o João Avelino era o treinador, aí o time estava muito ruim, ele falou, fui mandado embora, amanhã vem um cara novo. Aí no outro dia aparece o mesmo João Avelino de roupa nova. Eterno. O João Avelino era um folclórico, né? E vou falar a verdade, devo muito da minha carreira a ele, porque foi ele que, na época, lançou praticamente 9 jogadores da Portuguesa das categorias de base para o time de cima, que depois foram todos aproveitados pelo Otto Glória, né? Olha, as estrelas aqui são Basílio e o Ursinho também, mas tem uma história envolvendo o João Avelino e o J. Ávila, que inclusive faleceu hoje, que era um arquivo vivo da corrupção aí, mas para quem não sabe, foi um grande repórter de rádio, né, Basílio? Te entrevistou muito, né? Entrevistou. Eu tive o privilégio de trabalhar como jogador, né? Ele como repórter de campo pela Globo. E durante muitos anos eu tive esse privilégio de estar com ele. É lógico que a gente se lamentou quando ele começou a se envolver em coisas que praticamente o levaram a ser preso, né? E quem não se envolve continua pobre como eu e o Seródio. A gente continua correndo atrás. Essa coisa tá feia. Também tô junto, tô nessa. Vamos nessa. Daí diz que acabou a Copa de 86 e o J. Ávila é natural de Rio Preto, né? E daí ia ter um jogo no Pacaembu, Corinthians e América. O América era dirigido pelo 71, o João Avelino. Aí o J. Ávila falou assim pro Candinho, que é o técnico, né? Que estava com ele passeando lá. Vamos lá no Pacaembu ver o jogo. Chegou lá e falou assim, vamos lá no vestiário falar com o João Avelino. Aí foram pro vestiário. Aí chegaram no vestiário, disse que tinha um monte de vela num canto, e o João Avelino lá, ajoelhado. Aí o J. Ávila fala assim, ô Avelino, tô chegando da Copa do Mundo lá do México, o Bilardo campeão. Agora o futebol mudou, agora é tudo cheio de ciência. Não tem mais esse negócio de ficar acendendo vela, não. Aí ele vira e fala assim, Jota, mas o Bilardo tem o Maradona, né? Eu tenho o Niquinha, né? Aí o Jota falou assim, posso acender uma vela também? São coisas que acontecem. Posso fazer uma pergunta para você? Que o Hugo Botelho insiste que você errou aquele chute lá em 77. Errei tanto que ele está vibrando até hoje. Ele fala que ele é cruzeirense, mas não deixa de ser atleticano, né? Às vezes as pessoas, né, eles falam, principalmente torcedores de... O erro bom, hein? Não, as pessoas falam, pô, você não podia ter errado. Eu falei, se eu tivesse errado, você não estaria aqui batendo papo comigo, me procurando, entendeu?
Agora, para o torcedor corintiano, para nós é uma maravilha. É um erro que nos levou até essa grande felicidade. É uma curiosidade. Se eu não me engano, o Basílio fez o gol também durante o campeonato contra a Ponte Preta. O Corinthians não ganhava da Ponte Preta. Acabou ganhando no primeiro jogo, que foi o gol de cara do Palinha. No lance do gol, quem não ainda lembrar desse gol, vai ver que o Zé Maria bate uma falta do lado direito, a bola vem pelo alto e um cara tenta de cabeça e erra. Esse cara que errou de cabeça, quem era, Basílio? Eu, o próprio. Não, é que nós tínhamos uma jogada que o Zé Maria batia no primeiro pau para alguém resvalar, e sempre era eu que entrava por aquele setor ali. E depois atrás vinha Geraldão, o Vaguinho e o Vladimir, que eram bem de impulsão, né? E aí, quando eu resvalei de cabeça, deslocou totalmente a defesa também da Ponte Preta. Aí o Vaguinho chuta essa bola, ela pega na trave, ela volta. O Vladimir, que teve o gol todinho a seu dispor, assim, na hora que ele foi cabecear, apareceu o Oscar na frente dele. E aí bateu na cabeça do Oscar e veio na minha direção. Mas eu confirmo e falo novamente. Eu sabia que primeiro que eu iria fazer o gol. A única questionamento que eu tive foi com o Vladimir. Depois de muito tempo, falei, Vlad, estava muito mais fácil você ter feito o gol do que eu e o Vaguinho. Eu falei para ele, pô, por que você não cabeceou dos lados? Ele tinha essa facilidade pela sua impulsão e o cabeceio. Ele falou, Basílio, na hora que eu subi para cabecear, não tinha ninguém. Aqui o Oscar levantou na frente dele. E ele ficou com medo de colocar essa bola do lado e essa bola acabando indo fora, né? Então, esse medo dele, praticamente, me beneficiou, porque eu acabei fazendo o gol e eu me vejo como uma pessoa escolhida, porque, inclusive, os 2 primeiros jogos eu tive que jogar de lateral direito, e depois, no último jogo, que eu fui para a posição original, acabei fazendo o gol, mas tudo dentro daquilo que é o Corinthians, né? Tudo através de dificuldade. Você falou que sabia que ia fazer o gol. É verdadeira a história de que o Oswaldo Brandão contou para você, acordou você para falar, ó, acorda que hoje você vai fazer o gol? É porque, veja bem, eu e o Zé Maria, depois do jogo que nós perdemos no domingo, na segunda-feira, quando a gente se apresentou para fazer um trabalhinho leve, eu senti tipo de uma fisgada. E depois, em seguida, foi o Zé Maria. E a gente estava fazendo um tratamento intensivo, né? E aí você começa a ficar se perguntando, pô, agora, na hora do filé, você não vai sair nem na foto, né? Aí à noite está fazendo o tratamento, eu, Zé Maria, e entrou o seu Rocco. O seu Rocco falou assim, o que foi que vocês estão todos acanhados? Eu falei, pô, você quer o quê, seu Rocco? Agora é a hora da gente fazer um teste. E aí, o Ilcinho sabe como é que é o teste. O teste é a maior dificuldade. O professor, ele chega lá, faz um trabalho muito forte e a gente estava com medo de sentir, né? E aí, no dia 13, pela manhã, o seu Oswaldo Brandão entrou no quarto e ele falou assim, pode levantar, continua o tratamento, vocês vão jogar, não vai fazer teste nenhum, tá? E você, neguinho, que era eu, vai fazer o gol. E aí eu peguei e falei para ele, pô, que faça o Tobias de mão e seja validado é o que importa, né? Aí ele falou, então depois você vai me responder. E olha, Serote, sinceramente, depois de muitos dias, porque o Corinthians foi viajar, aí quando eu voltei, ele estava lá, porque sempre ficava eu e o Vladimir com ele na piscina, batendo papo. Aí aquele dia ele falou, pode vir aqui, neguinho, só você, o Vladimir pode continuar andando aí. Aí eu fui lá, ele falou, pode perguntar. Eu falei, eu queria saber o que foi que levou o senhor, né? Aí ele contou que na noite anterior, ele por ser kardecista, né, dentro daquela fé que ele sempre teve, ele falou que ele teve uma intuição, recebeu uma mensagem, e dentro dessa mensagem, por isso que ele foi lá e falou, ó, vocês vão jogar, não vão fazer teste nenhum, vocês vão ganhar o jogo de 1-0, e você, neguinho, vai fazer o gol, e fica tranquilo que nós vamos ser campeão com esse gol. E aí foi quando eu respondi para ele, né, que faça de mão e que seja validado, o importante era a gente ser campeão, né? Mas era um homem que tinha uma fé incrível e era um paizão para nós, né? Agora eu vou falar uma grande realidade. Vocês que trabalharam com ele, principalmente o Quartarolo, sabe, né? Muitos de vocês tinham medo de chegar perto dele,
porque ele era meio duro nas respostas dele. Até Vicente Mateus tinha medo dele. Essa é a grande realidade. Você sabe que uma vez fiz uma entrevista com ele lá em Piracicaba, num hotel grande, Hotel São Pedro. Ele era técnico do Santos. Aí eu levei um gravador desse tamanho e falei, seu Brandão, o senhor faz uma entrevistinha para mim, trabalha aqui em Piracicaba, no Jornal de Piracicaba também. Ah, pois não, vamos aí, menino. E eu começando a carreira. Gravei uns 10 minutos com ele. E desse jeito aí, com medo dele, né? Aí acabou, falei, seu Brandão, desculpa, não gravou nada. Ele falou assim, senta aí de novo, vamos fazer tudo de novo. Porque é assim que acontece lá no meu time. Quando dá certo, eu faço de novo. E daí falou assim, agora você vai almoçar comigo. Então tem a maior das lembranças do Oswaldo Brandão. Paizão mesmo. Ele podia falar, não vou gravar mais, né? E me ajudou, né? Foi uma matéria muito legal. Agora tem uma coisa que eu queria perguntar para o Basílio, né? E depois queria que o pessoal também participasse aqui com o Elcinho, com o Basílio, até para a gente encerrar a nossa parte. Basílio, você sonha com esse gol? Não. De vez em quando, assim? Não, sonhar eu não sonho, mas eu lembro, assim, eu sonho que eu estou jogando bola, né? Que eu faço gols e tudo, mas esse gol ele é muito difícil. E, às vezes eu acordo lembrando do gol, né? Porque por mais que seja, hoje, quando se fala de Corinthians, a primeira coisa que aparece na televisão é o gol de 77, né? Então não tem como você apagar essa lembrança. Mas para mim, que convivi e que tive esse privilégio, a lembrança ela é muito forte. Mas eu nunca... A pergunta ela é boa, mas eu nunca sonhei assim de estar fazendo gol ou de estar perdendo gol. Muito pelo contrário. Eu sonho que eu estou jogando, que eu faço gol. Já fiz gol de campeonato, mas não pelo Corinthians, assim, sendo campeão. Eu lembro que eu joguei no Corinthians e tem um sonho, então, que eu não conseguia decifrar o que aconteceu comigo. Eu sei que eu entrei, porque eu fiz muitos gols contra o Corinthians, quando eu estava na Portuguesa. Aí que eu fiz o gol contra o Corinthians, aí depois, no intervalo, eles falaram, não, você vai jogar do lado de lá. E aí eu fui lá, joguei do lado de lá do Corinthians, fiz gol, porque a minha lembrança ela é muito boa e fundamental em cima do Rivelino, que o Rivelino jogou com nós na Portuguesa. E ele que tentou 2 vezes me levar lá para o Corinthians, entendeu? Então, são lembranças que a gente tem, mas sonhar, quem sabe, né? Futuramente a gente sonha. Bom, né? Aí você é campeão fazendo um gol novamente. Bom, vamos fazer o seguinte, a Karen e a Catherine, quem conseguir decifrar quem é quem, vai ganhar um prêmio. Elas vão ver quem quiser fazer pergunta, tanto para o Elcinho, que foi campeão pela Portuguesa, como para o Basílio, que também foi campeão pela Portuguesa e foi o autor do histórico gol de 1977. Pode ficar à vontade, pode fazer a pergunta, é só falar quem é, o nome e fazer a pergunta para quem quiser. Olha, só uma coisinha antes, porque a gente fala muito do gol de 77, o Corinthians depois foi campeão brasileiro a partir de 90 várias vezes, e meu avô falava muito, né? No meio do mato você às vezes abre um caminho, abre uma picada, depois todo mundo passa. Mas tem que respeitar quem abriu aquele caminho. O Corinthians sempre foi um time, um clube extraordinariamente grande, né? Não dá nem para discutir, né, Basílio? Mas o divisor de águas para o Corinthians... Frase nova. Exatamente. Pensei a noite toda sobre isso. Percebi. O que eu vou falar? Divisor de águas. Muito frase bom. nova, frase Obrigado. nova. Nada como pensar muito, né, Cerote? Realmente foi 77, quando o time voltou a ganhar. Porque estava realmente um time que tinha muita força, contratava vários jogadores. O Palinha, que ele citou aqui, foi um jogador extraordinário, um diferencial fantástico nesse título. E a partir daí há um novo Corinthians nascendo. Depois chega o Sócrates, chega um pessoal que começa a ganhar. Então, realmente, é mais ou menos o que aconteceu em vários times, né? Quando vem um jogador que faz algo diferente e torna aquele time um time mais iluminado, vamos colocar assim, né, Basílio? Que não era isso. Deixa eu aproveitar até falar a respeito disso daí, porque assim, o Quebra do Tabu foi aquele grupo de 77, né?
dali praticamente, eu acho que houve uma libertação, não só do torcedor, mas a formação dos times que o Corinthians estava fazendo. Então ela teve essa primeira geração. Depois nós tivemos a geração do Sócrates, que foi a democracia corintiana, que só não foi tricampeão porque o Chulapa fez um gol no Morumbi contra a gente lá, praticamente, senão nós teríamos sido campeão paulista direto mesmo. Aí depois tivemos a geração do Neto, o Xodó da Fiel, que ele foi o primeiro campeonato brasileiro que o Corinthians teve. Aí depois eu coloco sempre, né, o Marcelinho, que ganhou tudo, a geração Marcelinho Carioca, que ganhou tudo, todos os títulos que o Corinthians tinha naquele momento, precisava, com ele fazer um número muito grande de gols. E eu coloco como quarto, muito fundamental, alguns conselheiros do Corinthians não gostam que eu falo, mas eu falo de coração, o Ronaldo Fenômeno. Porque depois que nós fomos rebaixados para a Série B, com a chegada do Ronaldo, o Corinthians mostrou ser um outro Corinthians, entendeu? Ele veio de uma forma totalmente diferente. Aí vocês dois são sabedor. A chegada do Ronaldo, ele praticamente nos fez ser reconhecido fora do Brasil. Teve, pelo menos aquilo que seja mais importante, ajudou a fazer o CT, ajudou também a questão da Arena do Corinthians. Então, ele revolucionou, e eu coloco ele como um parte importante na história do Corinthians, que teve essas gerações. Ele é um peso pesado da história mesmo. Verdade. Então, Catherine e a Karen, quem quiser, quem descobrir quem é quem, ganha um prêmio. Mas o Wilson, enquanto isso, o Wilson se parente não vale, tá? Não tem. Você sentiu bem o peso de jogar no Corinthians, né? De fato, jogar no Corinthians, hoje está mais fácil. Porque o Corinthians praticamente vem ganhando tudo que participa, né? De uns 6, 7, 8, 10 anos para cá, só o Corinthians acho que ganhou quase tudo que participou. Mas antigamente, quando você entrava, não era fácil não, porque o pessoal vinha daquela fase, aí a partir de 77 começou a melhorar. Eu tive a felicidade de ir para o Corinthians depois de muito tempo, praticamente já no fim com 29 anos, quando eu fui para lá, e acabei sendo campeão também em 79, naquele time que tinha Sócrates, Basílio e tal. A gente fala que tinha um time que era proibido o goleiro, na época, o Jairo, bater tiro de meta. A gente não aceitava, sabe? Fala, não, vamos sair jogando, vai bater tiro de meta para quem? Para mim, para o Palinha, os caras desse tamanhozinho assim para jogar com... Não. Então a gente saía jogando, um time que era bem orientado, um time bem dirigido. Então é isso daí. O Corinthians realmente, para jogar no Corinthians, passaram grandes jogadores, talvez os melhores que o Brasil já teve. Típico você falar, Garrincha, jogou no Corinthians também, mas não teve a felicidade que outros tiveram. Então, lá você precisa ter coração, ter raça, ter garra, é isso que a torcida quer e é isso que eles exigem de pessoal. Tanto é que hoje a gente vê o Romero aí, é o ídolo corintiano. Muita gente não sabe, mas naquele título de 77 também tivemos problemas com torcida envolvendo jogadores do Corinthians. Se eu não me engano, foi o jogo contra o 15 de Jaú, que teve invasão, torcedor. Teve, não, mas o pior de todos foi no segundo jogo, né? Quando nós perdemos para a Ponte Preta, que a Ponte Preta virou, nós saímos na frente, foi aquela lá que tivemos o maior número de público, né? No Morumbi, quase 148 mil pessoas lá. E aí, quando terminou o jogo, porque a gente concentrava sempre 2 dias antes do jogo. Aí todo mundo com pressa para ir embora e ninguém queria voltar no ônibus. Aí foi todo mundo querer ser metido espertão, né? Vamos para a perua, vamos. Aí nós fomos para a perua. Só que essa perua, quando encheu, ela ficou do lado de fora. A torcida saiu rebelde do Morumbi. Eles davam cada tapa na lataria da perua, e aí nós ficávamos xingando todo mundo, e todo mundo que eles estavam xingando estava dentro da perua. Inclusive eu, Moisés, Russo, Vaguinho, todos nós dentro da perua. E eles xingando assim. É lógico que depois que alcança o objetivo é uma coisa, mas antes disso, só nós sabemos o que é ser jogador do Corinthians. Tá cheio de perguntas, Catherine? Karen.
Eu vou errar tudo. Vamos ver a do Rafael Augusto. Cadê o Rafael Augusto? O Rafael Augusto está perguntando para o Basílio. O que ficou de mais especial para a sua carreira de jogador? Foi ter se tornado um dos maiores ídolos da história do Corinthians, causar uma emoção que tem se perpetuado ao longo dos anos para os corintianos, ou alguma outra coisa que você gostaria de compartilhar com a gente que tenha sido significativo na sua carreira? Obrigado. Parabéns pela pergunta. Tem algo muito mais significado de tudo isso daí. É minha mãe. Minha mãe foi meu carro-chefe. Ela foi tudo para mim. Como era o nome da tua mãe, Basílio? Nair Rosa da Silva. O Wilsinho conheceu, teve o privilégio, conviveu comigo muitos anos. E cada vez que eu falo da minha mãe, eu me emociono muito. Eu sou esse Basílio aqui graças a ela. Ela praticamente que me deu a diretriz, o que era ser jogador profissional de futebol, o que era saber respeitar o próximo, tudo isso que eu alcancei, eu devo praticamente a ela. Quem fez a pergunta? Está contratado. O próximo. Bom, a pergunta é do Matheus agora. Cadê o Matheus? Ali o Matheus. Quem foi melhor para você, o Sócrates ou o Rivelino? Rivelino. Com uma característica diferente, mas o Rivelino, para mim, é o reizinho do parque, porque naquela geração nós tínhamos Pelé, né? Depois de Pelé, nós tínhamos Rivelino. Eu acho que o Sócrates ainda pegou uma geração onde nós tivemos vários ídolos em outras equipes. Ainda bem que ele foi ídolo nosso dentro do Corinthians, né? Mas eu coloco o Roberto Rivelino como uma das peças fundamentais. Aproveitando o gancho, a pergunta do Luiz Fernando para o Basílio. Dizem que o Adãozinho era melhor do que o Rivelino. O que você acha? Era mesmo. Por incrível que pareça, a gente conheceu a chegada do Rivelino no profissional, né? Esse elástico que vocês veem aí, que comentam muito, né? O Adãozinho fazia isso com uma facilidade muito, muito grande. O elástico foi um japonês que ensinou o Rivelino. Ensinou o Rivelino. O Ishiro, né? O Sérgio. O Sérgio Echigo, que está no Japão, hoje é colega nosso, né? Hoje está na imprensa lá. Mas aí o Adãozinho, quando chegou e viu o Rivelino fazendo isso nos treinamentos, o Adãozinho era perfeito também nessas jogadas aí. E fora a qualidade técnica dele, era exuberante. Mas é aquele negócio que o jogador, quando aparece a oportunidade, ele tem que dar uma sequência. O Adãozinho oscilava muito, e dentro dessas oscilações, ele acabou perdendo até o quadro de titular da equipe do Corinthians. E o Rivelino chegou para o Sérgio e falou assim: ô japonês, como é que é esse negócio de fazer esse elástico aí? Me ensina aí. Aí o japonês fez umas 2 vezes e o Rivelino fez o resto da vida, né? E você gosta de jogador canhoto, né? Não sei porquê, né, Wilson? Todo canhoto é diferente. É porque ele era também, e era bom jogador. Modéstia à parte, eu acho que nós estivemos conversando antes de começar o programa aqui, que o jogador canhoto tem por obrigação bater bem na bola, sabe? Já é nato. O destro não. E ele tem que... O destro tem que aprender. Mas o canhoto, ele por natureza, ele tem a obrigação de saber fazer um bom passe, fazer um bom lançamento, chutar bem, cruzar bem. E às vezes eu fico meio preocupado. Às vezes até falo para o meu compadre aí, o Basílio, que a gente discorda de alguns jogadores. Mas o respeito porque... Seria bom revelar quais? Quais? Ele não vai gostar, mas eu vou falar. O Corinthians tem um lateral esquerdo que eu chamei de pato velho. Ele anda assim, parece essas mulheres que andam de moto, sabe? Eu não consigo entender ele na lateral esquerda do Corinthians. É o Sid Clay, mas tudo bem. Eu ia falar, como eu não sou pouco fofoqueiro, eu ia falar o Sid Clay. Mas como diz, o futebol de hoje é isso daí. Eu não gosto de criticar os jogadores, a gente só faz algum comentário. A gente está notando. Mas, por outro lado, eu vejo o Pedrinho, que é uma grande revelação, talvez o melhor jogador hoje individual que o Corinthians tem. Eu gostaria só de aproveitar e falar, o Ilcinho, para quem não viu o Ilcinho jogar,
Ele era um jogador que ele era ponta esquerda, mas o cruzamento dele era perfeito. Ele consagrou vários atacantes que jogaram conosco lá na Portuguesa, Enéas, Cabinho, depois no Corinthians, Geraldão, não só no Corinthians, no Juventus também, né? Ele tinha sempre essa facilidade, por isso que ele fica carteando, né? E lembra o Pedrinho, né? O Pedrinho lembra ele. O Pedrinho começou igual o Ilcinho, magrinho, tudo, mas tem uma habilidade incrível. E é gozado que eu sempre, você sabe disso, né? Eu falava, olha, tem um garoto aí, a hora que ele entrar, se derem moral para ele vai ser um jogador diferenciado. E eu acho que a resposta maior está sendo dos jogos que o Pedrinho tem participado. Quando ele falou de magrinho, eu lembrei de mim, não sei porquê. Mais alguma pergunta? Olha, eu tenho uma pergunta da Luana para o Wilsinho. O que você sentia quando você fazia gol? E, no Corinthians, quem foi o melhor jogador que batia escanteio? Eu não posso falar de mim. É Luana, você, né, Luana? Não, Luana é neta do Basílio e é minha, como se diz, é minha fã. E apesar de não ter visto eu jogar. Depois ele paga você, tá, Luana? Mas é verdade, eu prezo muito o futebol com elegância, com categoria. Hoje, lógico, mudou bastante, a gente sabe disso. O futebol hoje, que a gente vê é isso daí, é mais físico do que técnico. Infelizmente, vai haver outras mudanças e a gente tem que conviver com a realidade do momento. O momento é hoje, é esse daí que a gente vê. Bom, tem uma pergunta aqui para o Basílio do Paulo César. Esse cara nunca fez pergunta no programa. Você se lembra do número de torcedores naquele jogo de 77? O que você acha do público dos jogos de hoje, onde 40 mil é um sucesso? É uma cobrança, né, que a gente tem o privilégio de poder falar para eles, né? Vocês falam, hoje é casa cheia. Com 30 mil é casa cheia, brincadeira. O Pacaembu, que era o Pacaembu, a gente jogava com 70 mil pessoas, entendeu? E os clássicos, geralmente, eram todos disputados no Morumbi também, sempre jogos com casa cheia. Eu só participo para eles, olha. Falei, se vocês acham que isso é um número exuberante e tudo, vai se acostumando, porque jogar no Corinthians é assim, é sempre com casa cheia. Mas aquela do número de 148 mil pessoas, aquilo lá foi uma coisa que acho que nunca mais nós teremos o privilégio de ver. E a outra, que é muito mais emocionante também, que eu tive o privilégio, a invasão corintiana no Maracanã. Porque naquele jogo, eu não esqueço até hoje, quando eu estava no banco de reserva, cheguei, coloquei minha bolsa dentro do armário e eu fui lá em cima, ver se tinha preliminar, alguma coisa. E quando no Maracanã você vai subindo as escadas assim, aí quando eu comecei a olhar, eu falei, nossa, o policiamento está dividindo, né, alguns torcedores corintianos aqui, e eu não tinha visto ainda nas minhas costas, né? Aí quando eu olhei assim, que eu virei o pescoço, eu fico até arrepiado quando eu vou falando. Foi uma coisa absurda, uma coisa louca. Eu falei, corre. E nisso chegou alguns jogadores que estavam no banco, o Lance foi o primeiro que falou. Eu falei, nossa, eles conseguiram dividir o Maracanã. Ele falou, não dividiu, não. O Corinthians está com uma porcentagem maior. Por quê? Porque o Maracanã ele tinha lá o chamado gargarejo, né? Que era onde, quando a bola caía ali, os torcedores ficavam jogando bola, essas coisas todas. E ali tinha um número muito grande de torcedores de quem? Do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, que estavam todos apoiando os torcedores corintianos, né? Aquilo lá também foi uma coisa incrível do que eu participei. Tem duas coisas desse momento que me vem na cabeça. Primeiro, o óculos do Russo, que eu não vou esquecer jamais. Quem lembra do Russo, um jogador meio loiro, um maluco assim, ele estava com um óculos escuro, que eu acho que nunca mais no mundo vão conseguir fazer igual. Chama muita atenção. A roupa que os jogadores do Corinthians vestiam... Formiga atômica. Era estampada a camisa. Quando os caras estavam descendo do avião, eu olhava assim, a camisa toda estampada. Carioca, né? Meu Deus do céu. E como que foi a Rubem Berta quando vocês chegaram em São Paulo depois do jogo? Não.
A nossa chegada foi uma coisa assim excepcional. Ali já começou a despertar mais ainda uma curiosidade de como seria o nosso jogo lá no Rio Grande do Sul. Porque quando nós chegamos no aeroporto aí, recebido pelo governador, um número muito grande de torcedores que foram lá nos recepcionar, mas foi gratificante. Inclusive, a gente falava, não poderia levar esse grupo de torcedores, né, para o próprio Parque São Jorge e dar o privilégio daqueles que desceram ali. Mas depois, no fim, eu até entendi, porque tem alguns cariocas que não vieram conosco no voo. O Russo, Moisés, tinham mais 2 cariocas que ficaram no Rio, né? Então, o Russo tinha feito gol, então teria que estar presente, né, para pelo menos poder participar junto com os torcedores. Ali foi uma coisa muito gratificante também. Meu joelho reclamou, eu sentei. Basílio, mais uns 10 minutinhos, dá? Dá. Tem mais uma pergunta aqui. Estamos à vontade, estamos à disposição de todos esses que vieram nos prestigiar aqui, né? Bom, mais uma pergunta aqui do pessoal da mesa. Eu sou a Catherine. Eles querem saber o que vocês acham do jogo de amanhã, Liverpool e Real Madrid. Quem que será que leva o título? Eu vou estar com a camisa vermelha, eu vou ser Liverpool. Acabamos de fazer. Muito ele. obrigado. Esse foi o Basílio. Eu vou torcer pro Real Madrid. Como que você faz um negócio desse? Quem, você? Lógico. Para. Mas o melhor momento eu acho que é do Liverpool, hein? Eu vou ficar no tradicional Real Madrid. É um time que está mais, como se diz, está acostumado a ganhar campeonato e vai ser a decisão, não vai tremer. Eu acho que o Liverpool foi bom, foi longe demais. Nós temos brasileiros jogando lá, isso é muito bom, mas também temos no Real Madrid, né? Aliás, o brasileiro é igual o pardal, você encontra ele no mundo inteiro, principalmente jogador de futebol. Está aí um exemplo, o Firmino. Pergunta quem é o Firmino, ninguém conhece. E às vezes o pessoal critica, talvez até eu mesmo critique, mas ele foi um cara que ralou muito porque chegou numa situação que ele está agora e a gente tem que torcer por ele, porque igual a ele, existem muitos espalhados pelo mundo que a gente não sabe nem de onde veio e, de repente, chegam lá no estrelato. E, às vezes, alguém não gosta, mas não sabe a poeira que eles comeram para chegar onde eles estão. O futebol é um esporte maravilhoso que pode ensinar a gente muita coisa na vida. Existem exemplos de superação, exemplos de desafios que as pessoas conseguem passar, coisas fantásticas que o futebol acaba deixando para a gente como exemplo. E esses 2 também são parte disso. Eles deixaram um exemplo e um legado para todos nós que gostamos do futebol, principalmente igual do Corinthians, campeão de 79, campeão de 77, campeão de 79, e por que não, até da Portuguesa, nós temos torcedores da Portuguesa aqui que também viram vocês serem campeões na Portuguesa, que já é um fato raro. Isso tudo é muito legal, gratificante. Por isso que a gente bolou esse quadro, que se Deus quiser vai para frente, que chama Lendas em Campo. A ideia é exatamente essa, trazer para aqueles que não conhecem personagens importantes que ajudaram a fazer a história do futebol e muitas vezes contando detalhes da vida deles para vocês, porque é uma vida de desafio, é uma vida de superação e não é só aquilo que a gente costuma ver na televisão hoje em dia, né? Ou ouvia no rádio até pouco tempo atrás. Aquele movimento, aquele negócio louco que é o esporte. São seres humanos que estão fazendo tudo aquilo que vocês veem e aplaudem. Obrigado para os 2. Muito obrigado por vocês terem vindo. Bom, eu vou aproveitar, né? Quero agradecer a todos vocês. Obrigado, Seródio. Obrigado, Quartarolo. Com certeza vocês vão dar uma abertura muito grande a ex-jogadores que também tem uma história linda, bonita, vai poder compartilhar com vocês. Não precisa ser só corintiano, não. Vocês vão ver aí jogador do Santos, do São Paulo, da Portuguesa, do Juventus. São ex-jogadores que têm histórias bonitas, entendeu? Eu acho que é um significado muito grande e eu quero agradecer de antemão por vocês darem essa oportunidade de muitos poderem se expressar,
porque eu, como administro os Master do Corinthians, eu tenho o privilégio de estar com eles, e você não sabe o quanto é importante. Tem muitos que, às vezes, a gente tem que ficar conversando, porque alguns jogadores, quando param, não estão preparados, dá muita depressão. E essa depressão ela só é curada quando tem esse contato com essas pessoas lindas, maravilhosas, que poderão aí pedir para tirar uma foto, para dar um autógrafo. Você não sabe o quanto representa isso a ele e a família dele. Obrigado, Basílio. Obrigado, Elcinho. Ainda tem mais uma pergunta aqui. Opa! De última hora. Quem vai pagar a conta? Olha, a pergunta é do nosso amigo Renato. Ele E a quer saber Sig quer fazer uma pergunta depois também. quem é o melhor jogador do mundo para você, Basílio? O Messi ou o Cristiano Ronaldo? Olha, tecnicamente é o Messi, tecnicamente. Mas aquele que resolve, que eu gostaria de ter no meu time, é o Cristiano Ronaldo, né? Porque ele é artilheiro e isso é comprovado que para ele o mais importante é fazer gols. E fazendo gols, logicamente, você está sempre buscando título e está sendo escolhido como o melhor do mundo. Então, no momento, é o Cristiano Ronaldo, né? Mas o Messi, com qualidade técnica, jamais poderemos ter dúvida. Será que o canhoto Wilsinho vai escolher o Messi? Tranquilamente. E como eu disse ali, futuramente a gente está torcendo pelo Neymar. Eu acho que ele deve ser a bola da vez. Eu só tenho medo de uma coisa, mas tudo bem. Todo mundo já sabe que eu vou falar, mas eu não vou falar. Mas, não vou falar, não. Começou, porque vai até o fim. ele é um jogador, ele é novo ainda, ele vai amadurecer, Novo, vai não, já aprender. tem 26, viu, isso? Vai aprender. Ah, mas é novo. Eu fui para o Corinthians com 29, ele tem 26, está no PSG, já passou pelo Barcelona, jogou num grande time que é o Santos. Então, eu acho que ele, para mim, ele ainda é novo, ele vai amadurecer um pouco mais. E acho que se ele casar, o casamento vai fazer bem para ele. Não? Tomara. Olha, eu costumo que vai dizer fazer bem quando pra ele? a Marquezine. A Magazine? Marquezine. Eu costumo dizer quando me perguntam isso, quem é melhor, eu não vi todo o futebol, nenhum de nós viu, né? Mas a gente viu muita gente de muita qualidade. Mas poucos jogaram tanto quanto Cristiano Ronaldo e Messi. Eles estão entre os 10 maiores da história com tranquilidade. O Renato Gaúcho disse que não sei por O quê. Renato Gaúcho foi um grande jogador, mas não passa nem perto. Ele falou que jogou mais. E é um cara fantástico, um cara legal, gosto muito dele. A também Sig gosto. falou que quer fazer uma pergunta. Por favor, sim. Vai dar microfone aí. Não, pode falar. Não, eu queria fazer uma pergunta para o público aqui em geral. Quando eu era pequenininha, meus tios que tinham vindo da Holanda eram todos corintianos. Isso foi na década de 50. Tinha holandês, corintiano, em Desculpa, 1950. eu não tinha nascido. Eu errei, na década de 70. Desculpa, hein? Não, agora já Sou mais sabemos a jovem. idade. Agora já escapou. E naquela época tinha muito corintiano, isso foi mudando, mas eu queria fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui é corintiano? Que levantasse a mão só para a gente fazer uma pesquisa. Alguns eu sei que são. E aí? Minoria absoluta. Quer ver? Quem é que torce para a portuguesa? Até que tem Olha lá, bastante. empatou. Tem Agora, mais português quem que torce... Corinthians, Basílio. Empatou! Quem torce pelo Santos? Tem Só eu? Santista aí, hein? Tá vendo? Olha lá, tá vendo? E para o São Paulo? Agora um time também muito importante, Palmeiras. Temos Palmeiras aqui. Temos. Então, gente, olha, obrigada. Muito bom. Muito bom. Quer dizer que aqui tem muito torcedor, mas o Corinthians ainda é uma torcida grande. Mas hoje, como futebol não tem hoje- em peso por causa dos caminhoneiros. Não que eu seja São Futebol é Paulina. globalizado. Quem torce Mas a pro gente Eintracht sabe. Frankfurt aqui? A verdade é a seguinte, eu tenho dito ultimamente que está muito, né, tá muito violenta essa relação de torcida. Eu acho que a gente tem que valorizar nossos adversários. Até porque eu não conheço nenhum time que jogue sozinho, né? Então, quando você ganha de um time forte, mérito para você. Se você perde para um time forte,
não é demérito nenhum, né? Certo? Tem que valorizar o adversário. O Palmeiras tem que valorizar o Corinthians tem que valorizar o São Paulo tem que valorizar o Santos. Que tal um negócio é que só eu sou bom. Isso não existe, até porque, né, Basílio? O futebol é muito cíclico, né? Um grande time dura de 5, 4 anos e olha lá. Depois começa a correr atrás de novo. Até o próprio Barcelona já está com problema aí, né? Exato, e foi bom você citar isso daí, que nós pegamos aí o São Paulo praticamente tricampeão brasileiro direto, né? O time do Tele, lembra? Exatamente, o time do Tele foi o exemplo que muitas crianças que praticamente gostavam de futebol começaram todos eles a serem são paulinos, né? Aí tivemos o Palmeiras também, que teve uma fase aí da academia linda, maravilhosa. É igual você falou, cada um tem uma fase, né? O Corinthians está atravessando essa fase boa agora, mas ele também teve momentos aí muito desagradáveis. E chegamos até a disputar uma Série B num brasileiro que ninguém imaginaria que o Corinthians estaria, né? Mas, de todas as formas, é aquilo lá. Se você não tiver uma preparação boa para poder administrar o que você vai disputar, com certeza, atualmente, você vai viver muito pressionado. E hoje acabou esse negócio aí. Você veja bem, um jogo que para mim foi um jogo normal, na Arena do Corinthians, o Corinthians ganhou de 1-0 do Palmeiras. Eu fui até surpreendido que eu estava no... O Palmeiras ganhou de 1-0. Não, quando nós ganhamos agora... A última agora, ganhamos de 1-0 e, de repente, já vinha aquelas rusgas da própria decisão, mas aí eu estava no programa do Mesa Redonda, quando o Chico Lang mostrou para mim, assim, no celular, a chegada do ônibus do Palmeiras. Aquilo não existe, pô, um jogo... eles quebraram o ônibus, xingando os jogadores, entendeu? Eu acho que o torcedor ele tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Quer cobrar? Cobra, mas tem diversas formas de você cobrar e até pressionar esses profissionais. Gente, um abraço e vou deixar agora o Fábio Seródio ler aquilo que ele escreveu e trouxe. Não, já foi. Era o começo? Não, era tudo para desenvolver a história da aranha, Puxa, mas você já matou a aranha com não sabia, porque você não me avisou. Só uma pergunta, mais uma pergunta, só para encerrar. Eu tinha mais 3 perguntas, na verdade. Posso Vambora, fazer as 3? pode fazer. A primeira é da Alessandra Lira, corintiana. Ela quer saber qual que é a expectativa de vocês em relação ao Brasil na Copa do Mundo. A expectativa minha ela é muito boa, mas eu vou confessar para você, eu estou um pouco preocupado, porque esse time que na eliminatória eu vi entrar em campo assim com muito mais dedicação, muito mais simplicidade, hoje já não vejo dessa forma. Eu estou vendo que deixaram um pouco de lado, a soberba parece querer aparecer, e isso não é uma forma para quem vai ainda disputar uma Copa. Ou você volta às suas origens, ou senão você vai se decepcionar. E te digo mais, se o Brasil jogar o que foi feito na eliminatória, com certeza ele é campeão com o pé amarrado. É, Silvio? Eu sim. Toda competição que o Brasil entra, ele entra como favorito e não tem como ser de forma diferente. Mas o futebol apresenta surpresas e surpresas às vezes desagradáveis. Se o Brasil jogar seriamente como deve jogar, embora a gente tenha meio preocupado, porque tem alguns jogadores que estão lá e a gente não sabe. Eu, por exemplo, não sei. Talvez vocês saibam, porque vocês acompanham mais de perto. Então, jogadores que estão cansados, alguns machucados, e eu acho assim que futebol é momento. Por exemplo, tem jogadores que foram para lá, será que vão se recuperar em 15 dias para poder jogar uma competição com times que estão preparados? Essa é a única preocupação. Mas, fora isso, sempre o Brasil vai ser favorito a qualquer disputa que ele participar. Só mais uma, vamos lá. Bom, para finalizar, então, aqui é do Paulo César. Qual que é o seu time de infância, Basílio? De verdade. Ele começou num time bom. Marginal sem número. Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas você começou onde? Eu comecei na Portuguesa de Esportes. Antes da Portuguesa, em 1965, você passou por um time. Eu treinei no Nacional da capital. Antes do Nacional, você passou por um time. Treinei no São Paulo.
E também comecei nas categorias de base lá, bem pequenininho, no Cruz da Esperança da Casa Verde, lá é o bairro que eu sou nascido, e praticamente de lá foi a grande possibilidade da gente fazer um teste, ser aprovado, e eu acabei de citar esses 3 clubes aí, né? E nesses 3 clubes que eu fiz a avaliação, graças a Deus, eu passei. Mas aí você vê como é que é, quando você é adolescente ou até meio crianção, você acaba sendo envolvido. Eu tinha treinado na Portuguesa, tinha passado, eles pediram meu documento. Aí eu não sabia, não entendia de nada, cheguei em casa e falei, preciso de uns documentos para levar lá. Aí o Nacional também tinha pedido, eu falei, depois eu trago. Aí o primeiro treino que eu fiz no São Paulo, eles me chamaram pedindo a minha documentação. E aí o japonesinho que estava comigo, que saía para treinar, né, ele falou, você é louco? Eu falei, por quê? Ele falou, não pode, você já deu os documentos na Portuguesa, como é que você vai dar no São Paulo, no Nacional? Aí eu parei de treinar, não fui mais fazer avaliação em lugar nenhum. Olha, aí da Casa Verde tem coisa boa, porque a minha esposa é da Ouro Grosso. Opa! Aí eu fui criado e praticamente sou nascido ali na Rua Ouro Grosso. Você tá bem? Não, sou ali da Rua Ouro Grosso. Acho que ela conhece bem ali, a travessa da Avenida Casa Verde, quando você desce aquela descidinha ali, aquela primeira casa... A Zilda, lá perto? Não, a primeira casa que tem mesmo na Rua Ouro Grosso, eu morei ali, com a grande dificuldade que a gente tinha, né? Porque não podia falar a chuva, que ali enchia d'água a nossa casa. E a dela também. Aí, tá vendo? Então eu tenho como prova. Aí a minha irmã ficava me segurando em cima da cama, enquanto a minha mãe, meu pai, meu irmão ficavam tirando água de dentro da casa. Aí peguei mais um vizinho lá que também sabe da dificuldade. Só mais Por mim, um abraço. Mais uma? Só mais uma aqui. Tá ficando bom, né? O Zico fala assim, é sempre a penúltima, nunca a última. É do nosso amigo Lúcio. Cadê o Lúcio? Ali, tá ocupado. Mas ele disse que é amigo do Tião. E diz essa que é a Catherine, né? Isso. Acertei. Você e o Russo jogaram com o Tião. Mas ele queria saber, na sua opinião, por que o Tião não participa tanto de programas de entrevistas e etc. Bom, primeiro de tudo, eu tive o privilégio de jogar com o Tião numa seleção paulista que foi disputar um brasileiro em Minas Gerais, né? Ali que começou a nascer Vaguinho, Basílio, diversos jogadores. Você está falando de Basílio, Vaguinho, Lance, que eu lembro da Marlene Matheus. Né? Tem diversos jogadores. Nós fomos disputar ali esse torneio. E, logicamente, ali nós começamos a se destacar. Mas o Tião, veja bem, o Tião ele sempre foi meio acanhado, né? Ele encontra com a gente, ele é um super amigo, um brincalhão de tudo. Mas o Tião ele é meio retraído. Às vezes eu convido ele para ir participar de alguns eventos que tem. Geralmente ele, Basílio, eu vou ver se vai dar, porque eu estou com um compromisso, tudo. E outra coisa, né? O Tião vai ter que operar o joelho dele. Ele estava jogando aí com uma dificuldade muito grande e ele não consegue mais jogar. Mas eu faço sempre questão que ele vá, porque ele é um nome positivo. É que o Tião, quando chegou o Russo, aí praticamente os dois estavam até jogando. E, de repente, o Tião preferiu sair, porque alguns jogos ele estava no banco, e aí o Tião foi praticamente para o Juventus. Mas ele mostrou uma qualidade e sempre foi um jogador diferenciado. Um abraço até Fábio Serodi. Aliás, queria avisar vocês que os caminhoneiros iam parar hoje à tarde, mas o Fábio Seródio fez um acordo para que continuasse a greve, para que vocês não pudessem sair da cidade, para que viesse aqui falar com a gente. É claro que é uma brincadeira. Olha, o Basílio é uma das melhores pessoas que eu conheço. Como jogador, eu falei com o Wilsinho na chegada aqui, olhei para o Wilsinho e falei, mas é ele, não é? Porque eu lembro do Wilsinho com cabelo, ele se lembra também de mim com cabelo preto e bigode e barba preta. Para você ver que faz tempo. Então, e essas pessoas ficaram no nosso imaginário, porque a relação nossa com o jogador de bola antes
era muito diferente. É claro que tem muita gente legal. Ontem, inclusive, na Zona Mista, conversei com o Pedrinho lá na Arena, no Itaquerão, como você gosta, né? Arena Corinthians. Arena Corinthians. Não é Itaquerão, gente. Aí, e realmente um menino maravilhoso, gente boa, mas normalmente hoje o garoto com 16 anos já tem 2 contratos, 3 Ferraris, 55 celulares, 5 agentes e um monte de gente pegando dinheiro dele também. Mas isso aí é problema de cada um. Mudou o mundo, mas essas pessoas realmente fazem bem pra gente. E são jogadores que na época eram considerados ótimos jogadores, né? Que deveriam ter chances maiores, inclusive, e que se jogassem hoje, com certeza estariam em grandes times da Europa, tal a qualidade deles, né? Ele citou aqui o Enéas, pouca gente sabe o que o Enéas jogou. O que o Enéas jogou de bola foi um negócio absurdo, né? E você pode confirmar isso aí. Confirmo, assino embaixo. E com certeza tem um detalhe, né? Só para vocês que serem sabedor. O Pelé, quando parou, nós tínhamos o Paulo Sérgio Caju, no Rio de Janeiro, né? O Zico, que estava começando, mas era o Enéas, praticamente, o nome daquele momento. Até nós falamos, pô, quem teve o privilégio de jogar no Santos com o Pelé, hoje nós vamos ter o privilégio de jogarmos com o Enéas na Portuguesa. Verdade. Um Obrigado abraço, gente, a todos. da minha parte. Eu quero só agradecer em especial ao Parabéns Dodô. ao Seródio que teve essa ideia. Obrigado. A ideia toda Se fosse dele. você, não tinha jeito. Mas vamos em frente. Eu quero agradecer aos 3 Dodôs por ajudarem a gente, a receberem a gente aqui. Agradecer também a Ômega, que é do nosso Denison, que também colaborou com a gente. E hoje é um dia especial, porque a Bea está fazendo 66 anos de idade. A gente vai cantar parabéns para ela. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. E o Wilsinho veio, gente, porque o Basílio não sabe jogar sem um ponta bom. Eu agradeço a oportunidade de estar acompanhando sempre o meu parceiro, amigo e compadre, já desde tempo de Casa Verde, que eu também sou da região, também sou da Zona Norte, Casa Verde. A enchente passava primeiro onde eu morava, depois ia lá para baixo. E agradecer também aqui, de coração, o pessoal da Portuguesa, que aqui está presente, que a Portuguesa está no nosso coração e jamais a gente poderia deixar de agradecer onde nós iniciamos, tanto eu como o Basílio, que é primeiro do que eu. Obrigado para vocês. Boa noite.